Olá, eu sou o Logan Nobre e sejam bem-vindos à aula 3. Encontre uma ideia única, que está dentro do módulo 2. Defina a ideia do podcast. Essa é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. E antes de iniciar aqui a sua jornada pelo universo do podcasting, é importante estabelecer uma ideia única e envolvente, né, uma ideia diferenciada aí para o seu conteúdo, porque o que tem de episódio de podcast sobre diferentes assuntos dentro de um mesmo programa e o que tem de programas diferentes, olha, você não faz nem ideia. Quando você for pesquisar aí para criar o seu podcast, você vai ver o quanto tem de programa diferente por aí. Para você criar sua ideia única, você vai ter que seguir aqui as nossas dicas da aula de hoje e desse módulo inteiro aqui. Então, encontrar uma ideia assim exclusiva, digamos assim, envolve uma combinação de reflexão, pesquisa e criatividade que a gente vai ver agora. O primeiro passo é você olhar para dentro. Avalie suas paixões, seus interesses, aquilo que você é bom, aquilo que você conhece, que você tem experiência, e considere-se usar o seu conhecimento para encontrar um assunto, um tema, uma ideia única que você tenha entusiasmo, porque você ficar fazendo um programa de podcast, um episódio por semana ou por mês que seja, tem que ser alguma coisa que você goste, alguma coisa que você se entusiasme. Porque esse interesse, essa paixão pelo tema vai ser perceptível na sua voz. Se você falar sobre algo que você não gosta, as pessoas vão perceber na sua voz, na sua cara também, no seu rosto, se você fizer um programa em vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, se você gosta de TI, né, tecnologia da informação, talvez você fizer um programa que aborde inovações tecnológicas, lançamento de produto, review de produto, né, que é você fazer review, é você comprar um produto ou receber um produto e testar e mostrar para as pessoas como é que ele funciona. Enfim, várias questões aí envolvendo tecnologia da informação. Talvez esse seja um tema para você, né? Talvez seja uma questão. Então você tem que avaliar o que, que você gosta no geral. Bom, a gente vai fazer aqui um exercício prático para que você encontre a sua ideia única. Esse exercício prático está sendo explicado aqui na aula em vídeo, mas também está lá mais detalhado na aula em texto. Bom, quero que você escreva uma lista com 5 temas sobre os quais você gosta de falar normalmente com seus amigos. Ou sobre coisas que você consome, né? Se você lê muitos livros, se você vê muito vídeo no YouTube, se você vê muita série, muito filme, enfim, se você ouve muito podcast, é importante, né? Falar, você tem que criar um programa de podcast, você tem que conhecer podcast, né? Então tem que ouvir bastante. Enfim, pense aí nas coisas que você consome ou nas coisas que sobre as quais você gosta de falar. Faça uma lista com 5 temas aí. É para fazer isso agora, tá? Não é para deixar para depois, não. Pega aí o seu caderno, caneta, abre o Word, abre o bloco de notas aí no computador, no celular, no tablet, enfim. E vá fazendo. Outra coisa, se você chegou até aqui, né? A gente já está aqui nessa aula 3 e ainda não está com o caderno na mão, com a caneta, com o Word para anotar as coisas, né? Com o bloco de notas, você está estudando errado, tá? Porque para estudar você tem que tomar nota, você tem que anotar as coisas. Então, pause a aula, pense aí nos 5 temas, faça a sua lista e volte. Bom, espero que você tenha pausado a aula, tenha feito o que eu pedi. Vamos avançar. Depois de escrever a lista aí com 5 temas, pense nas seguintes questões e responda usando seus temas aí. Primeira questão: dos 5 temas, você vai escolher 3 com os quais você tem experiência prática, ou porque você estudou, ou porque você pesquisou, ou porque você trabalhou diretamente com isso, enfim, você se aprofundou. Pause a aula, anota a sua resposta e volta aqui. Agora que você já tem os 3 temas que você mais gosta, a ponto de trabalhar em um projeto, né, a ponto de criar um programa de podcast, a gente já pode começar, né? Porque se você tem essa escolha já de 3 temas que, por exemplo, você iria fazer um trabalho voluntário, um trabalho sem receber salário, ou que você iria ensinar outras pessoas sobre esse assunto, ou que você iria praticar essa atividade, né, relacionada a esses temas que você gosta, é um bom começo, viu? É um bom começo para escolher o seu tema único. Bom, o próximo passo é, desses 3 temas sobre os quais você gostaria de criar o seu produto, o seu serviço relacionado ao seu tema, a gente pode criar a ideia, né, chegar na ideia do seu programa de podcast.
Porque se tem 3 coisas que você gosta de falar, vamos lá, recapitulando, você gosta de falar com seus amigos, você tem experiência porque você estudou, trabalhou, se aprofundou sobre o tema. Você gostaria de criar, talvez, produtos ou serviços sobre esses 3 temas. Bom, isso só significa que você já está melhor do que a maioria das pessoas que pensam em criar um projeto sobre qualquer coisa que seja, né? Nem todo mundo se preocupa em criar um projeto sobre aquilo que gosta. Então, se você já tem 3 itens que você gosta, está muito mais fácil de você afunilar mais ainda e escolher um só para fazer o seu programa, tá bom? Então, a atividade de agora é: você vai ter que escolher 3 temas sobre os quais você gostaria de criar produtos e serviços relacionados ao tema, né? Para você fazer disso o seu trabalho principal. Imagina isso. Pause a aula, anote sua resposta e volta aqui. Resposta feita, vamos para a próxima etapa. Veja as respostas anteriores e anote os 2 temas que você percebeu que mais se repetiram aí. Pausa a aula, faça isso e volte. Agora, próxima etapa número 5. Qual dos 2 temas é mais fácil para você usar agora, para você, né, pegar a ideia para fazer o seu podcast? Você tem 2 da etapa anterior. Né? Aliás, você tinha 2? Não, você tinha mais de 2, né? A gente vai separar 2. Pensa nos 2 que são mais fáceis. Aí você vai pensar, nossa, daria para eu fazer 20 assuntos, ou seja, 20 episódios de um podcast sobre um determinado tema? Pensa se dá para fazer esses 20 episódios. Pausa, faça e volta aqui. Bom, parabéns se você chegou até esse ponto, anotando, fazendo realmente o exercício prático. O tema que você escolheu é a sua ideia única, né? Se você conseguiu 2 temas, escolha um. Se você conseguiu só um, perfeito. A ideia era conseguir só um mesmo, tá? Não era conseguir 2, 3, não. Era conseguir só um, tá? Um tema, um assunto sobre o qual você conseguiu escrever aí no seu papel, no seu Word, no seu computador, 20 ideias, 20 episódios sobre os quais você falaria para abordar aquele tema. Esse é o tema da sua ideia única, tá bom? Aqui é rápido, eu tô passando, tô pedindo para você fazer e pausar e voltar, mas quando você for ler a aula em texto, lá vai estar bem mais explicado, você vai poder reler, vai poder fazer com mais calma, tá bom? Só tô avançando aqui para a gente poder avançar na aula. Bom, depois que você escolheu um tema, só um tema geral, é hora da gente identificar as lacunas de mercado. Eu quero que você explore o cenário atual de podcast para identificar as áreas carentes de cobertura. Você achou um assunto, mas talvez aquele assunto que você achou tenha vários podcasts sobre aquilo. Mas dentro daquele assunto tem os subtemas, que a gente chama de nicho. Então você tem que pensar: há algum nicho específico que ainda não está sendo explorado dentro desse tema? Existe alguma abordagem única que eu possa oferecer? Tem que pensar assim. Aí para você continuar, né, a gente avançar aqui e manter o exemplo que a gente já citou, vamos supor aí que haja uma carência de podcast que abordem a interseção aí ó, entre tecnologia e sustentabilidade. Bom, essa lacuna pode ser a sua inspiração para você afunilar ainda mais, definir ainda mais a sua ideia única, que você já definiu lá fazendo o exercício prático. E para fazer a pesquisa e encontrar essa lacuna, né, esse espaço para você atuar, você pode pesquisar por podcasts que abordem o seu tema, né, a sua ideia única. Você pode fazer essa pesquisa. Você pode pesquisar no Google, pesquisar no Bing, enfim, qualquer buscador de internet. Você pode pesquisar no campo de busca também das plataformas de podcast, das plataformas de música, principalmente, né? Plataforma de podcast de música, para você encontrar os podcasts. E tem aí na tela as plataformas que você pode usar, as principais, né? Spotify, Deezer e YouTube Music. Você pode utilizar também as mídias sociais, você pode pesquisar no Instagram, você pode pesquisar no TikTok, pode pesquisar em diversos lugares que você quiser. Por quê? Porque geralmente o programa de podcast tem perfil nas mídias sociais, então é uma forma também de você encontrá-los. Bom, considere quem é o seu público-alvo. Pense sobre as necessidades desse público, sobre os interesses, sobre os desafios, enfim. Você tem que ir afunilando a sua ideia de tema.
E você tem que se colocar também no lugar de quem estaria interessado em consumir o conteúdo desse programa que você quer criar. Então, se a sua paixão, por exemplo, é conversar sobre produtos tecnológicos, como celular, óculos de realidade virtual, computadores, novos videogames, enfim, talvez você tenha que pesquisar sobre algum interesse crescente dentro desse assunto, sobre algo que está vindo à tona agora, sobre algo que as pessoas estão começando a falar agora, porque se você for falar mais do mesmo, vou fazer review de celular e computador. O que tem de canal no YouTube que faz review de celular e de computador não é brincadeira. Você vai ser só mais um na multidão. Agora, se você, nessa pesquisa, localizar, poxa, eu queria falar sobre um tema X dentro de tecnologia. Esse tema é muito bacana, é um tema que está crescendo no momento e tem poucos programas de podcast. Faz. Porque daqui a alguns anos, quando esse tema estourar, você vai ser referência, porque você começou antes, né? E para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Pesquisar, para você perceber essas coisas, tá bom? Bom, vou fazer aqui mais um exercício prático. Agora você vai ter que identificar a lacuna dentro do tema que você acabou de escolher no exercício prático anterior. Depois de você pesquisar isso, os programas de podcast sobre o seu tema e pensar nas questões que a gente já respondeu, né? Eu quero que você pense em novas questões que eu vou te propor agora e tem que responder sim ou não para cada pergunta. Vamos começar. Pergunta 1. Esses programas que você pesquisou e encontrou aí, eles abordam todos os assuntos relativos ao tema que você escolheu? Sim ou não? Esses programas abordam os assuntos relativos ao tema que você escolheu do jeito que você, né, como público, gostaria de ouvir ou assistir? Sim ou não? Esses programas que você pesquisou lançam episódios com regularidade? Por exemplo, toda semana, toda quinzena, todo mês? Ou eles lançam episódios bem esporádicos, tipo um episódio hoje, outro episódio daqui a 3, 4 meses? É regular? Tem data para sair ou não tem data para sair? Sim ou não? Se a sua resposta é não para pelo menos duas dessas perguntas, você está no caminho certo para encontrar a lacuna do seu tema. A gente vai continuar aqui o exercício. Eu quero que você acesse um site chamado Answer the Public, que é uma ferramenta gratuita aí para você descobrir o que estão pesquisando na internet sobre algum determinado assunto. O endereço está aí na tela, tá? Aí você vai ver o resultado pela busca com a palavra podcast, que é um exemplo que eu vou usar aqui agora, tá? Eu coloquei lá nesse site simplesmente a palavra podcast para ver como que as pessoas pesquisam na internet, no Google, nas mídias sociais, enfim, como é que as pessoas pesquisam na internet em geral pela palavra podcast. Olha o resultado. Esse aí é o resultado. Ele te dá essa imagem que você, no site, você pode aproximar para enxergar o que está realmente escrito aí. Aí eu aproximei um pedaço aqui para você ver. E olha aqui, ó. Aqui você pode observar com mais detalhes, né, de que maneira que as pessoas estão fazendo buscas usando a palavra podcast. Você pode observar aí na primeira linha, na primeira frase, está escrito assim, ó. Como podcast ganha dinheiro. A segunda, como podcast fazer. A terceira, como podcast. A quarta, podcast como ferramenta educacional. A quinta, podcast como ouvir. Tem gente que nem sabe como ouvir o podcast. Não é só como criar. Tem gente que não sabe. Eu acho que falhou agora. Tem gente que não sabe nem como ouvir um podcast. Enfim, né? Tem várias coisas aí. Então, se você fizer uma pesquisa e perceber, por exemplo, você fez uma pesquisa sobre, sei lá, foi uma coisa bem aleatória aqui pra mim, né? Aleatória pra mim, não pra você. Como fazer, sei lá, crochê. Crochê. Você sabe fazer crochê? Você que tá me assistindo aí, eu não sei fazer crochê. Pra mim é uma coisa bem, assim, diferente. Então, se eu colocar aqui nessa ferramenta, Answer the Public, a palavra crochê, e me retornar em primeiro lugar aqui, como fazer crochê do tipo X, imagina que tem um tipo específico de crochê, deve ter, né, vários tipos. Talvez o seu podcast sobre como fazer esse tipo de crochê específico, que está sendo muito buscado, seja interessante. Porque é uma coisa que as pessoas estão buscando, logo elas vão querer consumir assunto sobre aquilo, elas vão querer assistir, elas vão querer ouvir sobre aquilo. Então é para isso que serve esse tipo de pesquisa, para você descobrir o que as pessoas estão querendo consumir, que assunto e de que forma, né? Bom, vamos fazer aí esse exercício. Eu quero que você, agora para você usar o site, né, que eu acabei de mostrar para você, Answer the Public, escolha uma palavra-chave que represente o seu tema.
Pensa no seu tema que a gente está até agora tentando, né, criar o seu tema único. Você vai colocar o seu tema, você vai escolher o país e o idioma, né? Você quer pesquisar só no Brasil? Coloca Brasil. Quer pesquisar em português? Coloca português. Porque isso vai definir como que as pessoas pesquisam. A pessoa pode estar no Brasil escrevendo em inglês, escrevendo em francês, né, na pesquisa dela. Agora, se você quer ver só em português, põe em português, tá bom? Tem como você definir isso lá no site. Assim você vai descobrir a relevância do seu tema e o que mais está sendo buscado sobre ele em um determinado país, em uma determinada língua. Quero que você se lembre que, assim, você criar, você ter uma ideia única, ela não precisa ser exatamente única. Uau, meu Deus, ninguém nunca pensou nisso, uma ideia revolucionária. Não precisa, tá bom? Ela tem que ser autêntica, no sentido de tentar ao máximo não ser repetida com outras ideias, com outros programas de podcast, e ser alinhada com seus interesses, tá bom? Tem que ser autêntico também para você. Não só autêntico no sentido de ser única, nunca ninguém fez. Mas tem que ser autêntica para você, tem que representar os seus interesses, tá bom? Agora volta lá no site, Answer the Public, faça a sua pesquisa e encontre a sua lacuna. Bom, o seu próximo passo é ler o texto da aula 3. A gente está chegando ao fim aqui da aula em vídeo, eu sei, você gostou muito, mas está acabando. Essa aula em vídeo está no fim, você vai ter que ler agora o texto da aula 3, depois de responder o questionário na plataforma, tá bom? Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais!